Então, vamos lá. Como é que foi o final de semana de vocês com relação aos estudos de programação? Fizeram alguma coisinha ou ficaram só relaxando? Peguei umas dicas com meu pai só. Ah, isso aí, aproveita que o pai está em casa e vai sugando. Bom, na aula passada, a gente começou a trabalhar com a linguagem C. Vou tocar um pouquinho mais, tá? Eu fiquei devendo para a Stephanie, né, Stephanie, uma sugestão de aplicativo para instalar no smartphone. Eu instalei hoje um aplicativo chamado C-Coding, tá? E gostei. Fiz uns testezinhos bem rapidinhos e tal. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu botar aqui na câmera na frente. Tá? Uma telinha bacana. Sim, dá para ver. Dá pra ver, né? Então, C-Coding. Tem o C++ Coding também, mas eu sugiro que você instale o C-Coding, porque você não vai se atrapalhar com as sintaxes, tá? Do que a gente vai usar. Gostei. Fiz um if, fiz um for, uma coisinha lá e funcionou de boa. Então, tá? Aparecem umas propagandinhas no meio, né? Porque ele é gratuito, então ele é monetizado. Mas tirando isso, foi de boa, tá? Tem um menuzinho simples, tá? Menuzinho simples aqui, que você abre, salva. Tranquilo, achei bacaninha. Então, qualquer dúvida, instala lá. Se você colocar lá no Play... Eu testei pro Android, né? Eu não sei se pro iPhone o que tem, tá? Eu não tenho iPhone, então não pude ver. Mas eu coloquei lá no Play Store C++ IDE, por exemplo. Apareceu um monte, tá? Eu testei, abri um outro, que eu não me lembro mais o nome, eu não gostei muito, mas eu gostei desse C-Coding. De diminuir o meu débito. Então, agora, bora lá, né? O que eu queria fazer com vocês hoje? Eu queria continuar um pouquinho trabalhando lá na IDE agora, lá do CodeBlocks, para forçar a ocorrência de alguns erros, para a gente se acostumar a visualizar erros quando aparecerem, né? Porque vai aparecer uma mensagem de erro em inglês, e aí só para a gente ir se acostumando, porque vai chegar uma hora que a gente vai praticamente decorar todas as mensagens de erro, sabe? Então, só para a gente ir se acostumando. Pode ser? Vou tentar compartilhar aqui minha telinha. E aqui, eu tô com o meu CodeBlocks. Aqui. Vocês conseguiram? Alguém tentou instalar o CodeBlocks em casa? Eu instalei. E funcionou direitinho? Eu instalei. Eu tranquilo. Maravilha. Instalei, né, professor? Tá. Fiz um monte de atividade que a gente fez em algoritmo também, sei também. Isso aqui é legal. Eu vou, inclusive, hoje voltar num exercício que a gente fez em algoritmo, para a gente já ir fazendo aqui, tá? Bom, mas eu vou começar aqui. Eu vou fazer um exemplo. Até a aula passada, a gente fez declaração de variável, a gente usou o comando printf, né, que é o equivalente ao escreva, a gente usou o comando scanf, que é o equivalente ao leia, e chegamos até a fazer a estrutura condicional, né? Se então, se não. Então, eu mostrei um exemplo. Eu quero mostrar agora aqui, eu vou fazer um exemplo e vou forçar a ocorrência de erro, tá? Só para a gente já ir se acostumando. Então, Professora, tá gravando? eu acho que eu tô, gente. Peraí. Está. Assim. Tá assim, recorde. Deus o livre, né? Se eu esqueço de gravar, depois eu tenho que dar uma aula sozinha, repetindo todo o conteúdo. Então, eu lembrei, por isso que eu perguntei. É porque eu tenho que deixar o material lá de apoio para o aluno que perdeu a aula, né? Então, ó, a minha primeira sugestão é a seguinte, ó, tá vendo que eu tô aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas eu tô aqui com um arquivo aberto e ele não foi salvo ainda. Então, se ele não foi salvo ainda, a minha IDE, ela não sabe que eu estou editando um arquivo usando a linguagem C. Então, minha primeira sugestão é que a gente dê um save, tá? Aqui, ó, save file. E na primeira vez que a gente vai salvar, ele vê aqui o tipo. Eu comentei isso na aula passada, né? Vou repetir, ó. Esse tipo aqui, C/C++, né? Me interessa. Então, eu vou chamar aqui de teste 2, eu já fiz o teste 1, né? E vou salvar. Como eu escolhi aqui o tipo,
Depois que ele for salvo, ele já vai dando os destaques, tá vendo? Já vai sugerindo algumas instruções, algumas diretivas para mim, porque ele sabe que eu estou usando a sintaxe da linguagem C, tá? Então, conforme a gente fez na aula passada, a primeira coisa que eu preciso fazer é incluir algumas bibliotecas, tá? As bibliotecas permitem que eu utilize alguns alguns programinhas já previamente construídos para facilitar a minha vida, né? E um primeiro arquivinho importante são aqueles que vão me permitir conversar com o usuário, né? Que vão permitir eu mostrar a mensagem na tela e receber informações externas. Então, por isso, a gente está sempre usando aqui a biblioteca stdio.io.h, tá? Deixa eu dar um espacinho aqui, fica bonitinho, tá? Então, esse include aqui é o básico. Mas para frente a gente vai fazer outros exercícios que vão requerer outros includes, tá? Aquela palavra algoritmo que a gente usava, né? É substituída aqui pelo main, bloco principal, e a chave, né? A chave, essa linha aqui, então, diz que o meu programa agora está começando. Então, ela substitui aquela parte lá do algoritmo. E essa chave final aqui, ó, que está fazendo, né, o parzinho, essa chave aqui equivale ao fim algoritmo. Todo o meu código vai ficar aqui, entre estas duas chaves. Então, é bom a gente ir se acostumando que a linguagem C, ela é baseada em blocos de código, tá? Esse aqui é o bloco principal. E dentro desse bloco principal, a gente vai fazendo bloquinhos menores, tá? Mas o importante é que a quantidade de chaves abertas precisa ser igual à quantidade de chaves fechadas, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter. Bom, eu gosto da indentação, né? Então, por isso que eu dei um tab e coloquei aqui um pouquinho mais para a direita. E vou, sei lá, vou criar uma variável aqui. A, B, C. Criei 3 variáveis. Sobre as chaves, porque você falou que tem que abrir depois a quantidade de chaves aberta é igual à quantidade de chaves fechadas. Então, se eu abrir uma, tem que fechar uma. Se eu abrir duas, tem que fechar duas. Não importa em que lugar, entendeu? Mas tem que estar fechado. É o microfone que tá meio zoado aí. Vamos fechar aí, gente. Tá? Bom, beleza. Ô, professora, mas qual seria o motivo de abrir outra chave? Por exemplo, se você vai fazer uma estrutura de repetição, né? Lembra quando a gente fazia o para? A gente não colocava para, um monte de coisa e fim para? Quando a gente vai traduzir esse para a minha linguagem C, eu preciso abrir a chave para dizer onde é que está começando a minha repetição. E no lugar do fim para, eu fecho a chave. Então, eu preciso saber qual é o bloco que vai ser repetido, entendeu? Então, a gente sempre vai ter que estar marcando. Aqui começa um bloco, aqui termina um bloco. Aqui começa um bloco, aqui termina um bloco. E cada bloco é representado por abrir e fechar chaves. Eu vou fazer um for aqui, daqui a pouco, daqui a pouquinho. Aí você vai verificar, tá? Eu vou fazer um C também, o C, então, C não, também precisa de chave em alguns momentos. Ou seja, a chaves vai significar o para, o C, né? Isso. A chave, ela serve assim, ó. Aqui começou um bloquinho e aqui terminou, né? O que é esse bloquinho? Esse bloquinho pode representar o então, ou esse bloquinho pode representar o senão, ou ele pode representar o para, entendeu? Ele vai estar sempre marcando um pedaço do teu programa. Tá, entendi. Obrigada. Bom, então aqui eu criei 3 variáveis. Essas variáveis são do tipo inteiro. Eu vou colocar aqui um barra. Lembram lá do Visual G? O barra não representava um comentário? É só uma mensagem, um texto que você escreve para você lembrar depois? Eu vou colocar aqui, ó, em algoritmo, como é que era essa declaração? Era assim, A, B, C, 2 pontos, inteiro, né? Lembra disso? Em C, ela é assim. O ponto e vírgula significa o fim do comando. Aí vamos imaginar que eu queira pedir para o usuário digitar para mim qual é o valor da variável A e qual é o valor da variável B. Posso? Se eu estivesse fazendo em algoritmo, vou colocar aqui, ó. Se eu estivesse fazendo em algoritmo, eu colocaria assim, ó, escreva
Vocês estão conseguindo enxergar bem a minha tela? Sim. Sim, professora. Se eu estivesse fazendo Sim, em professora. algoritmo, eu colocaria assim, ó, escreva, entre aspas, e a mensagem, certo? Como eu não estou mais no algoritmo, estou fazendo em C, qual é o equivalente ao escreva? É o print F. E aí eu coloco tudo que está dentro das aspas, igualzinho. Qual o valor de A? E fecho e ponho um ponto e vírgula, tá? Então, aqui é em C e aqui é o equivalente em algoritmo. Muito bem, se eu perguntei, eu preciso receber a resposta. Se estivesse fazendo em algoritmo, seria assim, leia A, não é? Mas eu estou aqui na linguagem C, então vamos usar o comando scanf, que é o comando mais básico para leitura. Bom, eu vou abrir aqui parênteses com bastante espaço. Por quê? O meu objetivo é guardar alguma coisa que o usuário digite para mim dentro da variável A, certo? Por isso que estava aqui, leia A. Só que para o meu programa chegar até a variável A, ele precisa saber em qual endereço de memória ela está, ela reside. Né? Mesma coisa para eu ir até o churrasco que vocês vão fazer, né? Lá na casa de vocês. Daqui a pouco, churrasco do Corona, né? Como é que eu vou para esse churrasco? Vocês têm que me dar um endereço, não é? Então, eu só consigo chegar até a residência de vocês se eu souber o endereço. O meu programa só consegue levar um valor para dentro de uma variável se ele souber o endereço de memória que essa variável ocupa. Ai, professora, pelo amor de Deus, eu vou ter que decorar o endereço de memória da variável? De maneira alguma. A linguagem C tem esse operador aqui, ó, e comercial, ele se vira para descobrir o endereço de memória da variável. Tá? Então, o meu scanf, essa última parte aqui, só diz qual variável que vai guardar o valor e qual é o endereço dela. Então, esse e comercial diz o endereço, beleza? Só que antes disso, eu preciso pegar aquilo que o usuário digitar, transformar em um valor que caiba dentro dessa variável. Essa variável não é um int? Então, eu preciso transformar as teclas que o usuário pressionou em valor inteiro. Então, eu posso colocar aqui valor i, fazendo uma referência ao int, ou percentual d minúsculo, que também quer converter para int, tá? Não sei por que essas duas letras, mas os dois fazem a mesma coisa. Ok? Então, as teclas são convertidas para um valor inteiro, e esse valor inteiro é levado para a variável de memória. Para eu chegar até a variável de memória, eu descubro o endereço que ela ocupa. E ponto e vírgula no final. Os espaços aqui, ó, são indiferentes, tá? Se quiser pôr um monte de espaço, pode. Se não quiser pôr, não pode. Não põe. Dúvidas? Maravilha, né? Quem já sofreu com algoritmos, esse processo de tradução aqui é tranquilinho, né? Eu vou dar um Ctrl V aqui, porque eu vou repetir o mesmo processo para a variável B, tá? Qual o valor da variável B? E aqui eu coloco a variável B. Legal? Aí, eu quero fazer o seguinte, eu quero que a minha variável C receba A mais B. Lembra que a gente fazia isso em algoritmo? Né? O que que é isso? Eu estou fazendo a adição de uma variável pela outra, o resultado eu atribuo à variável C. Ou seja, o resultado eu guardo dentro da variável C. Isso é em algoritmo. Como é que a gente faz isso em C? Parecidíssimo. Opa, comi aqui isso. Sinal de igual. Exato. A flechinha, que é a atribuição, aqui é o igual. A mais B, ponto e vírgula. Tá? E aí eu quero mostrar o resultado dessa soma. Mostrar seria o nosso escreva, né? Então, se eu quisesse falar assim, ó. O resultado de A mais B é igual a C. Ó, tá vendo essa mensagem? O que vai aparecer na tela, né? Por exemplo, o resultado de 5 mais 10 é igual a 15. Eu quero uma mensagem desse tipo.
Em C, a gente já viu que se eu quero usar o escreva, eu tenho que usar o printf. E o printf abre e fecha parênteses. Aqui dentro, eu tenho que dar um jeito de colocar a minha mensagem. Eu vou copiar e colar aqui só para a gente ver como é que vai ser. Ó. Essa primeira parte aqui, ó, começou com valor fixo, não foi? Então, eu coloco aqui um valor fixo. Então, ó, o resultado D. Logo depois desse D, estão vendo que eu coloco uma variável aqui, o A? É porque eu quero que aqui, depois do D, entre um valor numérico, correspondendo ao número que está dentro da variável A. Então, em C, eu tenho que deixar uma espécie de lacuna aqui, tá? Eu vou colocar percentual D. Por quê? Porque o valor da variável A que eu quero que apareça é um inteiro. Então, ou eu coloco percentual D, ou eu coloco percentual I, tá? Depois, se a gente seguir aqui no nosso algoritmo, tem mais uma partezinha fixa, estão vendo? Percentual D mesmo, professor? O D, eu posso colocar D ou posso colocar I, tá? Os dois convertem um valor em número inteiro. A linguagem sempre dá essas duas possibilidades. O D era de decimal e o I de integer, tá? Os dois convertem qualquer coisa para um número inteiro, ou seja, sem nada depois do ponto. Então, ele vai... Aqui eu estou montando a mensagem, ó, a parte fixa. Depois, eu quero que entre o conteúdo de uma variável. Eu não ponho a variável aqui, eu só deixo uma espécie de lacuna, informando, ó, aqui vai entrar um valor. Beleza. Se a gente seguir mais no algoritmo, tá vendo que vem mais uma partezinha fixa, que tá entre aspas? Tudo bem, coloca ela aqui, depois da lacuna. Tá vendo? Dentro das mesmas aspas. Ok. Só que depois do mais, vem uma outra variável, tá vendo? Que é a variável B. Então, eu coloco aqui uma outra marcação, ó. Aqui vai entrar um outro número. E aí, seguindo, vem mais uma partezinha fixa. Eu coloco essa partezinha fixa aqui, não tem problema. E depois da partezinha fixa, tem uma outra variável, estão vendo? Então, eu coloco aqui mais um percentual. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. O resultado de tananã mais tananã é igual a tananã, certo? Cada tananã desse... Oi? O que significa esses D aí? Então, conforme eu falei agorinha, esse D significa que nessa posição aqui, eu quero que entre um número inteiro, tá? É como se eu tivesse deixado uma lacuna que vai ser preenchida na hora da execução. Agora, o que eu coloco aqui em cada uma dessas lacunas? Estão vendo que eu coloquei uma vírgula aqui? Depois da vírgula, eu coloco a relação de variáveis que vão preencher a lacuna. Então, a primeira variável, depois que eu fechei as aspas, entra na primeira lacuna. Então, aqui, ó, entra o valor do A. A segunda variável entra na segunda lacuna. E a terceira variável entra na terceira lacuna. Tá? Então, eu entrei agora, professora, desculpa, mas eu estava com problema na internet e eu estou boiando. Então, a gente está repetindo aqui, tá, Inara? Como na aula passada foi a primeira vez que a gente viu... Deixa eu só tirar as linhas em branco aqui. Foi a primeira vez que a gente trabalhou com a linguagem C, né? Eu estou retomando, estou fazendo a mesma coisa que a gente fez na aula passada, tá? Estou repetindo aqui um programa em C, tá? Qual é o objetivo desse programa? Receber dois valores do usuário, calcular a soma e mostrar o resultado. Então, tá vendo que aqui na frente eu coloquei barra, barra e como que era em algoritmo? É só para vocês entenderem bem a tradução. Ó. Em algoritmo, a gente fazia assim. Na linguagem C, a gente faz assim. Tá? Aí, na linha 6, o leia, né? Como é que eu fazia o leia? Assim. Na linguagem C, eu uso o scanf. E aqui, a última linha, que é onde ficou a sua dúvida, né? Como é que a gente fazia em C para mostrar uma mensagem? Colocava o escreva e aí ia montando, né? A parte fixa ficava entre aspas e aquilo que era variável de memória ficava sem aspas, certo? Aqui tem até um erro, uma vez. Tá? Então, era assim que a gente fazia em algoritmo. Aqui em C, a gente tem que ir brincando de montar lacunas, tá? Eu abro a aspa uma vez no começo e fecho bem aqui no finalzinho. E dentro dela, eu vou colocando a parte fixa
E onde eu pretendo que seja colocado o conteúdo de uma variável, eu coloco percentual alguma coisa. Por que eu coloquei o percentual D? Porque a variável A, que vai preencher essa lacuna, ela é do tipo inteiro. Então, aqui, ou eu coloco D ou eu coloco I, tá? Que tem que ser compatível com a variável. Aqui, porque... Professor, Oi. eu ia perguntar, por exemplo, se pode ficar isso, por exemplo, porcentagem I, porcentagem D. Porcentagem I, porcentagem D. Se não vai causar nenhuma interferência. Não causa nenhuma interferência. Causa confusão de entendimento mais para frente, né? Eu gosto sempre de padronizar, mas pode ser, tá? Ele faz a mesma conversão. Pega lá um valor e converte para número inteiro. Então, ou D ou I é compatível com a variável inteira. E aí eu pego a variável e vou colocando na lacuna. Primeira lacuna é preenchida pela primeira variável. Segunda lacuna é preenchida pela segunda variável. Terceira lacuna é preenchida pela terceira variável. E assim vai, quantas variáveis eu julgar necessário. Tá? E acho que era só isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. E aqui embaixo tem uma chavezinha, né? Opa. Aqui essa chavezinha está fechando o main, né? Então é aquele bloco principal, né? Abri uma chave, fechei uma chave. Vou salvar. Essa engrenagemzinha aqui, né? Correspondente ao build, ele faz a geração do meu programa executável, né? Eu até comentei com vocês, deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver onde é que eu botei aqui o meu arquivo. Não lembro que passa que eu salvei, só um pouquinho. Professora, eu estava vendo umas videoaulas na internet e dizia sobre a barra ao contrário, N pula a linha. Eu gostaria de entender como é que ela funciona. Eu tenho que colocar só dentro do printf ou eu posso colocar em algum momento do texto como se fosse aquele o escreval? Pode, onde você precisar. Onde você quiser mostrar uma mensagem, você precisa que ela pule a linha, você pode pôr. Se, por exemplo, o que o escreval faz? Ele escreve uma linha e pula, né? Em C, como é que você faz? Tem que colocar o barra N lá no finalzinho. Entendi. Entendeu? Ó, pessoal, então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho meu arquivo teste C. Deixa eu só apagar aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, teste 2. Eu só tenho este aqui, que é um arquivo do tipo C source file. Conseguem ver? Então, esse meu arquivo teste 2 é esse texto que eu acabei de escrever. Então, o código fonte, ele nada mais é do que um texto. Só o ser humano consegue entender, ler isso daqui. Mais ou menos, né? Mas só a gente consegue entender. Isso aqui não tem um valor para a máquina, tá? Quando eu clico aqui no build, que ele vai fazer o processo de compilação, o que ele faz? Ele verifica se eu escrevi tudo corretamente e gera um arquivo executável, porque eu estou usando um compilador. Então, olha, aqui, observe que ele deu um erro. O que está acontecendo aqui, ó? Ele está falando que ele esperava um ponto e vírgula. Vocês viram? Na linha 10, ó, error, expected, ponto e vírgula, não sei como fala ponto e vírgula em inglês, before, bracket, né? Before, uma chavinha. Bom, para lá, para tudo. Toda vez que o meu programa parar aqui, ou o erro está nessa linha, na linha 10, ou está em linhas acima, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Bom, se eu olhar no fim da linha, ela acabou aqui, ó. Esse barra que está aqui para frente é só comentário, ele não faz parte do meu código fonte. Então aqui faltou um ponto e vírgula. Eu preciso pôr, tá? Então, é isso que eu falei para vocês agora um pouquinho. Eu já quero forçar aqui a ocorrência de erros. Tudo bem que esse aqui eu não forcei, não. Esse aqui eu errei mesmo, tá? Eu esqueci. Para vocês verem o que acontece quando a gente esquecer um sinal ou quando a gente, sei lá, escrever alguma coisa que não está dentro do padrão da linguagem, tá? Então, a linguagem C quer que todo fim de comando seja marcado por um ponto e vírgula. Se o meu printf não teve o ponto e vírgula, o meu programa ficou perdido. Ele não sabe onde é que terminou a mensagem. Por isso que ele chiou aqui e deu um erro. Com esse erro, se a gente voltar aqui, ó, observa,
a gente ainda só tem um arquivo teste2, a gente só tem o source file. Porque como deu erro, ele ainda não conseguiu gerar o programa executável. Mas eu corrigi. Toda vez que você faz uma correção, você precisa clicar aqui para fazer o build novamente, para compilar novamente, tá? Muitos alunos compilam uma vez só, aí conserta e não compila de novo e continua apresentando o erro. Então, a cada correção que se faz, tem que compilar de novo. Compilei. Estão vendo que agora não deu mais erro? Se não deu mais erro, é porque foi gerado um programa executável. Se eu vier aqui, ó, olha os outros dois arquivos. Esse teste2.o é o que a gente chama de arquivo object, ele foi um arquivo intermediário, e depois ele gerou o arquivo teste2.exe. Não aparece o exe aqui porque o Windows às vezes oculta, né? Dependendo da configuração, ele oculta a extensão. Mas ele é um aplicativo, ele é um programa executável. Tá? Beleza? Dúvidas? Professora? Oi. Não tem nenhum problema, tipo, você criou as variáveis em int e depois salvou elas em double? Mas onde é? Não, o D que eu coloquei lá não é double, não. Esse D aqui não significa double, não, tá? Isso é uma confusão da linguagem C. Para a gente não ter confusão, você pode botar aí. Esse D que ele coloca aqui no scanf não é double. É para conversão para decimal, tá? Eu coloquei aqui nesse inteiro, sentido. no caso, Vou padronizar com percentual I, que aí a gente não tem mais confusão, tá? Mas é que às vezes vocês podem encontrar em algum lugar. Professor, Pois não? Quarta-feira não é aula da senhora, né? Pelo calendário Pela lá. agenda. É. Então, eu acho que vai... Eu preciso até conversar com o Jefferson, porque ele fez prova na semana passada, semana retrasada. Lembra que teve uma quarta-feira última aí que ele fez prova no dia de aula meu? Aham. Ele invadiu um dia de aula meu. Então, eu vou confirmar com ele, tá? Se nessa quarta vai ser ele ou se eu posso assumir. Se for ele, porque... não tem exercício de compreensão. É porque ele tinha lançado exercício de compreensão e aí ele substituiu para poder mandar a atividade, entendeu? Certo. Uhum. Eu vou conversar com ele. Se ele for ocupar a aula, né? Tudo bem. Seguimos a agenda. Se não, eu aviso. Se eu não tiver aula, não temos exercício de compreensão. Aí eu boto um portfólio para vocês fazerem. Aleluia! Escapa de um e cai outro, né? Eu não sei o que é pior, se era antes ou depois, entendeu? Não tem jeito de ficar bom, né? Não, o negócio só piora cada vez. Eu preciso de mais neurônio, é difícil. A vontade de rir é grande, a de chorar é maior. É maior, né? Professor, eu tenho uma dúvida referente ao printf, scanf. Eu lembro que eu fiz a última atividade, foi no Visual Studio Code, e uma coisa que ele me deu um warning foi que ele disse que o printf, scanf não é, abre aspas, seguro. Eu não faço a menor ideia o que ele quis dizer com isso, mas ele me sugeriu para usar print, aí underline f. Eu não sei porquê. O printf e o scanf são programas bem básicos, bem antigos, tá? Essa biblioteca stdio aqui é das bibliotecas mais antigas que a gente tem na linguagem C. E a gente trabalha com elas meio que em baixo nível, sabe? Então, por exemplo, se eu não coloco esse E comercial aqui, pode ser que eu esteja invadindo o espaço de outra variável, entendeu? É nesse sentido que ele quer dizer que não é muito seguro, porque o compilador ele não te prende caso você cometa algum erro, tá? E aí, professora, caiu para todo mundo. A senhora caiu aqui. A senhora travou por uns 10 segundos, acho. Oh, my God. É difícil, né? Mas vou repetir. Então, o que a gente estava comentando é assim, que vocês podem encontrar em algum artigo, em algum local ou em alguma outra IDE, comentando que as funções printf e scanf, elas não são seguras. E aí eu estava explicando que essas funções aqui, elas são das funções mais antigas, né? Elas fazem parte do pacote ANSI, C. O que significa isso? Por elas serem mais antigas, qualquer que seja o compilador, qualquer que seja a versão que você está trabalhando, elas existem, tá? Então eu garanto isso, que independentemente do compilador, esses comandos vão funcionar.
Entretanto, por eles serem dos mais antigos, certamente algumas vulnerabilidades acontecem, que aí foram surgindo versões mais recentes que vão corrigindo isso, tá? Como é o caso do printf, print underline f, uma coisa assim. Ele é um exemplo, tem outros comandos que são mais seguros, tá? Mas a gente começa com eles porque qualquer compilador que você pegar vai funcionar, tá? Por que elas não são muito seguras? Porque ela permite que eu mexa com variáveis de memória que talvez não sejam as corretas. Pode ser que eu invada o espaço de uma variável de memória de outro programa, enfim, tá? É isso, eu não quero que vocês se preocupem muito com isso, mas isso é verdade que foi dito, tá? Mas por que eu começo com elas? Por causa da portabilidade, né? Qualquer que seja o meu compilador, elas vão estar funcionando. Eu só perguntei porque o Visual Studio, ele me alertou de uma forma que eu fiquei chocado, que ele nunca tinha feito isso antes. Aí... Você ficou meio com medo, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu fiquei pensando, nossa, o que tá acontecendo? Como nossos programas, eles só mexem com a memória RAM, né? Então, eles não... Se a gente fizer alguma coisa errada, a gente não vai danificar nada. Então, não precisa se preocupar por hora, tá? Mas... Depois, se você for continuar trabalhando com linguagem C, para fazer com dispositivo embarcado e tal, aí tem outros recursos que a gente precisa ter mais cuidado. Tá? A gente vai usar outras bibliotecas além dessa daí? Vamos sim. É que aqui a gente está fazendo bem basiquinho, né? O pessoal coloca um monte de biblioteca lá, eu fiquei meio doido. Vou ficando mais fácil aqui. Dependendo do problema, né? Conforme o problema vai crescendo, as bibliotecas vão aumentando também. Bom, professora, caiu tudo aqui. A internet está bem ruim hoje. Tá. Caiu para todo mundo? É que ele não Não, agora eu tô de volta. Pra mim foi normal. Tá. Não caiu não, professor. Caiu antes, não. Mas, professora, eu tenho... Tudo bem. Assim que picotar e tal, vocês me avisem que eu repito, tá? Você chegou a ouvir, Inara, quando eu disse que essas bibliotecas aqui são básicas e funcionam em qualquer sistema, em qualquer compilador? Essa parte eu ouvi. Tá, era isso. Aí a gente prosseguiu falando, repetindo essas coisas, tá? É por isso que eu comecei com elas, tá? Tá bom. E, professora? Oi. Explica melhor esse scanf porcentagem aí, porque o que vai exatamente nesse I aí? Tipo, é o I mesmo ou vai o D, o F? O que eu quero dizer é, percentual I e percentual D faz a mesma coisa, tá? Eu vou convencionar só usar percentual I, porque o que eu estou dizendo assim, ó, o scanf. O scanf, ele abre o teclado para você digitar alguma coisa. Aquilo que você digita é entendido pelo programa como uma sequência de símbolos. Então, por exemplo, você digitou 157. O que o programa está entendendo? Ele está entendendo como uma sequência de 3 desenhinhos, 3 símbolos. O desenho 1, o desenho 5, o desenho 7. Quando você pega esses 3 símbolos e coloca dentro do scanf percentual I, você está falando, olha, pega esses 3 símbolos e converte em alguma coisa matemática. Mas converte num valor inteiro. O percentual I é isso. Então, converte esses 3 desenhinhos em um número inteiro, tá? Uma vez que ele está entendido como um número inteiro, você vai armazenar na variável A. Só que para você conseguir chegar até a variável A, você precisa do endereço de memória dela. Por isso, a gente coloca o E comercial. Então, é um processo. Scanf abre o teclado. O que tiver aqui, converte os símbolos para um número de um determinado tipo e, uma vez convertido, vai para o endereço de memória de uma variável. E, a partir daí, eu posso usar a variável à vontade. Ok? Obrigado. Professora, oi. Então sempre scanf, esse percentual sempre vai ser I inteiro ou não? Depende. Eu coloquei I aqui porque a variável que eu estou usando é do tipo int. Tá? Vamos acrescentar, vamos incrementar o nosso exercício. Estou aqui com uma variável float, tá? Para a gente não se complicar muito, vamos nos fixar em int, float e char. Depois a gente evolui para outros tipos, tá? Imagina que eu tenho uma variável x float aqui. É o quê? Oi? Float. Float é número, mas é número real, tá? É número com ponto flutuante.
É isso que ele quer dizer. Então, o que é um número com ponto flutuante? Tem a parte inteira e tem a parte quebrada, que é aquela que vai depois do ponto. Ok? Então, se eu quero guardar a sua nota, por exemplo, a nota em lógica. Seria um número com vírgulas, então, professor? Exatamente, um número com vírgula. Tá bom? Então, eu criei aqui essa variável. Vamos colocar aqui embaixo, vamos prosseguir aqui no nosso exercício. Tenho aqui minha variável x, eu vou pedir para alguém digitar um valor. Qual o valor de x? Certo? Printf, termina com ponto e vírgula. Como é que eu vou ler isso? Eu vou ler com o scanf. Só que agora, o usuário vai digitar, por exemplo, 9.8, que é a sua nota em lógica. Inicialmente, isso é um conjunto de 3 símbolos, o 9, o ponto, o 8. Se eu preciso que isso adquira um valor numérico, eu vou colocar aqui, abre aspas, percentual, F. Esse F é do float. Tá? Então, pega essa sequência e transforma em um valor numérico representado por um número real, que é o float. Depois que ele está convertido, eu vou armazenar no endereço de memória da variável x. Tá? Então, eu posso ler valores inteiros, converto para inteiro e guardo dentro de uma variável que foi declarada como int. Professora, uma coisa que eu não entendi muito bem. Você já fala, quando você apresenta a variável, você já fala se ela vai ser integer ou float. Porém, por que eu tenho que dizer de novo a forma que eu vou transformar essa variável? Então, por exemplo, a resposta, por que ela já não transforma automaticamente quando eu falo da variável que ele é? Seria ele já excelente, sabe. Né? Esse comando aqui não faz isso. Há outros que fazem, tá? Esse não. Ah, tá. Vamos saber. Há outros que fazem. Tá? Mas é importante porque a gente vai entender. Se você não tem que fazer explicitamente, internamente isso acontece. Então, é importante que um usuário entenda, que um programador entenda que esse processo ocorre, entendeu? Normalmente, a gente capta a entrada do usuário como sendo caracteres, como sendo símbolos, e depois eu faço a conversão que eu precisar, tá? Então, a gente já vai se acostumando com isso. Okay. Então, eu posso converter para o tipo que eu precisar. Eu preciso de um número real? Então, eu converto para o número real. É óbvio que se na hora que for executar esse scanf aqui, né, esse scanf, o usuário digitar uma letra A, ele não consegue converter o A para um float. Aí vai dar um erro de execução. Né? Mas depois a gente aprende como tratar isso. Uma vez convertido, guarda na variável que precisa ter o tipo compatível com a conversão. Tá? Então, como o meu x foi declarado como float, vira float. Oi. Pelo que eu entendi, então, a gente pode colocar, em vez de colocar float lá em cima, lá, pode colocar int. E depois aí no scanf, coloca f. Não. Coloca de f de float. Não. Há duas coisas que podem acontecer se você trabalhar com tipos distintos, tá? Se você faz uma conversão e tenta guardar numa variável i, o que pode acontecer? A variável que, quando ela é declarada como int, ela não tem espaço para guardar o que vem depois da vírgula, o que vem depois do ponto. Tá? Então, você pode até ter feito a conversão corretamente, mas se depois desse valor convertido você tenta enfiar dentro de um int, você perde o que vem depois do ponto. Entendeu? Então, as coisas têm que funcionar sempre casadinho, senão você tem erros inesperados. Tá? Então, sempre prestando atenção. Se converteu para um inteiro, guarda dentro do inteiro. Se converteu para o float, guarda dentro de um float. Porque daí você garante que o teu programa vai estar funcionando sempre corretamente e você não vai estar perdendo nada. Beleza? Como é que a gente faz uma estrutura condicional? Imagina que eu quero saber se essa nota, ao invés de ser valor de x, vou chamar isso aqui de nota, tá? Qual o valor da nota? Pode? Pode. Ah, mas é x? Não, vamos chamar de nota, então. Vamos mudar aqui para nota. Lembra como é que a gente verificava se um aluno tinha sido aprovado ou não? A gente verificava se a nota dele era igual ou superior a 7, não era? Assim, ó, vou fazer aqui em algoritmo. Se nota maior ou igual a 7, né? Então, escreva. Opa. Aprovado. Era assim, não é? Se não, escreva ainda não.
E aí a gente colocava um fim C. Certo? Isso aqui não funciona, né? Porque está escrito em português e tal, e a gente agora está traduzindo. Mas vamos imaginar. Como é que seria? A palavra se, que indica condicional, ela simplesmente é traduzida do português para o inglês, tá? Então, ao invés de usar se, a gente vai usar if. A condição matemática vai continuar sendo a mesma, tá? Maior ou igual a 7. A palavra então não existe. Tá? Mas eu poderia, agora, Stephanie, é um momento em que eu posso usar outra chave. Eu poderia falar assim, ó, apesar de eu não precisar usar a palavra então, mas eu posso abrir uma chave, opa, é aqui em cima que eu tô fazendo? Abrir uma chave que indique, ó, entre esta chave e essa aqui, eu vou colocar tudo que eu executo no então. Então, eu não escrevo a chave. Ou eu não escrevo a palavra então. Tá vendo? A palavra então não existe. Eu até apaguei ela daqui. Mas eu abro uma chave e fecho. Ó, tudo que tiver entre esse parzinho de chaves representa o meu então. Se não abrir, professor. Não, eu vou abrir e depois eu vou dizer o que acontece no abrir, tá? Bom, o que eu tenho que fazer dentro do então? Olha aqui meu algoritmo na linha 21. Eu tenho simplesmente que escrever aprovado, não é? Então tá, então eu vou tirar essa observação daqui e vou fazer o que eu preciso fazer. Ao invés de escreva, é printf. Opa, printf. Printf, consegui. E um ponto e vírgula no final, tá certo? Ok. E o senão? Qual é a palavra que significa senão em inglês? Else. Ah, não sei nada de inglês. Não tem problema, faz um dicionáriozinho aí. Se é if, senão é else. Pronto, o nosso universo vai ser bem pequenininho. Ok. Aí, se eu quiser, eu posso abrir uma chave aqui também, ó, e falar, ó, tudo que está entre essa chave e essa chave, nesse lugar, eu faço tudo que eu tenho que fazer no senão. O que eu tenho que fazer no senão? Ah, eu tenho só que escrever isso aqui. Ainda não. Então, tá. Então, tiro a mensagem e faço o que preciso fazer. Só que ao invés de escreva, a gente coloca printf. Certo? Então, olha, deixa eu só devolver aqui o então que eu apaguei. No algoritmo é se, o então marca o início do bloco do então, e o senão, ele faz duas coisas. Ele marca o fim do então, né? O senão, ele tá no fim do então e no começo do senão. Tá vendo que ele tá no meio dos dois? Só que em C é um pouquinho diferente, ó. Eu tenho um bloco que representa o então e eu tenho um bloco que representa o senão, tá? Como eu tenho as chaves delimitando bem os pedacinhos, eu não preciso do fim C. Porque quando a chave do else for encontrado, eu entendo que a estrutura condicional acabou. Perceberam a diferença? É uma diferença sutil, né? Entenderam? Aí, entenderam isso? Senão eu repito outra vez. Depois dessa chave não precisa do ponto e vírgula, né, professor? Não, nas chaves não tem ponto e vírgula. Então, excelente observação. Eu não entendi não, professora. Então, vamos lá. Ó, vamos socorrer, né? Vamos lá. Não tem problema. A gente repete sempre. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho minha tela. Esse aqui, ó, da linha 24, vou até aumentar a fonte aqui, ó. Aqui, da linha 24 até a linha 28, era uma estrutura condicional que a gente estava acostumado a fazer em C, ou em algoritmo, né? Lembra? Então, a gente coloca a palavra C, a gente coloca a condição, o então define tudo aquilo que a gente precisa fazer quando essa condição é verdadeira, né? E quando essa condição é falsa, a gente tem um senão aqui. E o meu algoritmo ou passa pelo então, ou passa pelo senão. O fim C era obrigatório para falar, olha, a estrutura condicional acaba aqui. Tranquilo isso aqui era em algoritmo. Como é que a gente traduz isso para a linguagem C? Vamos aqui um pouquinho para cima. Ó, tá vendo aqui na linha 15? Na linha 15 a gente colocou o if, que é simplesmente a tradução para inglês, né, da palavra C. Simplesmente traduzimos. A condição é a mesma condição, ó, igualzinho.
A palavra então não existe na linguagem C. Então, o que que eu fiz? Eu abri uma chave. Abri essa chave, ela está dizendo, olha, aqui começa o meu então. Ok? E o que que eu coloquei depois da chave? Eu coloquei o que eu precisava fazer dentro do então. No meu caso, era só esse comando aqui, escreva aprovado. Então, eu traduzi, ó. O que que é o escreva? É o printf, aprovado, e o ponto e vírgula. Isso aqui é tudo que você precisava fazer no então? É. Então, fecha a chave. Essa chave aqui, na linha 18, está dizendo, aqui terminou o meu então. Ok? Na linha 26, aqui na minha versão em algoritmo, eu tinha o senão. O que que é o senão? Traduzido para o inglês, é else. Então, simplesmente fiz a tradução. Tá? E essa chave que eu coloquei logo após o else, está dizendo o seguinte, olha, aqui começa o meu senão. E depois eu coloquei tudo aquilo que eu tenho que fazer dentro do senão. No caso, eu só tinha que fazer esse escreva. Então, eu fiz o meu printf aqui, ainda não, né? Fiz uma tradução. E essa chave aqui está dizendo, olha, aqui acaba o senão. Como o senão era a última parte da estrutura condicional, tá vendo? Depois dele não vem nada. Essa chavezinha aqui também serve para, além de indicar o término do senão, né, o término do else, ela também indica o término da estrutura condicional. Por isso que não tem o fim C. O fim C não existe. Não tem um end if, né, que seria o fim C. Não existe. Tá? Então, aqui, deixa eu só tirar essa linha em branco que ficou. Para cada if, para cada else tem que colocar a chave. Vamos falar sobre ela já já, tá? Só preciso que vocês tenham entendido a tradução, né? Então, ó, o que está entre essas duas chaves, né? Que começou na linha 15 e terminou na linha 17, equivale ao meu então. E o que está aqui entre as chaves da linha 18, terminando na linha 20, equivale ao meu senão. O resto foi tudo igual. Ficou mais claro agora, Inara? Mais ou menos, né, professora? Mas a gente vai rever, né? Isso, é o depara que a gente está fazendo aqui, tá? Então, agora eu vou apagar aqui a parte do algoritmo e vamos nos ater a questões agora da linguagem. Professora? Oi. O Eliel mandou uma mensagem no chat. Opa, peraí. Um minutinho. Eliel, printf seria escreva em inglês? Na língua inglesa também tem um F no final do mesmo? Não. Na língua inglesa só print. O printf é porque, além de printar a mensagem, eu posso formatar valores, tá? Esse F é de format. Depois, na hora que a gente for entrar em perfumarias, eu mostro como é que a gente tem alguns recursos bem básicos, tá? De formatação. Mas a tradução para o inglês seria só print, tá? Print que é o escreva. O F é de format. Tá bom? Bom, na aula passada eu comentei, não sei se vocês se recordam, é muitas coisas para a gente ficar se lembrando, né? Mas eu comentei o seguinte, se dentro de um então, né? Seria aqui. Se dentro do então ou dentro do senão eu tiver apenas um comando, eu não preciso das chaves, tá? Por quê? Vou tirar aqui, tá? Depois eu vou devolver. Se eu tiver apenas um comando, o meu programa vai entender que o então acabou quando ele encontrar o primeiro ponto e vírgula depois do if, tá? Porque só tinha um comando. Obviamente, depois do ponto e vírgula só pode vir um else. Então, se há apenas um comando, você pode não usar. Se você não quiser, você pode não usar, tá? E da mesma maneira, se dentro do else houver apenas um comando, você também pode não usar as chaves. O que a palavra pode significa? Você não é obrigado a abrir mão da chave. Ah, professor, eu gosto de usar chave, sabe? Me deixa mais seguro. Eu sempre uso chave. Pode usar, tá? É um adicional, né? Ah, eu quero colocar aqui a chave no meu else, mesmo tendo apenas um comando. Tudo bem.
Professora. Se houver, só um pouquinho, se houver mais de um comando, aí você é obrigado a usar chave. Tá? Pode falar. Pode colocar mesmo com ponto e vírgula ali? Pode, pode. Tá? O importante, a chave, ela sempre vai ter essa função de marcar um bloco. Tá? Ah, só esse ponto e vírgula aqui já era suficiente para ele entender o fim do então. Tudo bem, eu coloquei um bloco, ok, é só um preciosismo a mais. Tá? Eu, particularmente, gosto sempre de colocar chave, porque eu não corro o risco de esquecer. Vamos imaginar que aqui no meu else, por exemplo, além de mostrar a mensagem ainda não, eu gostaria de dizer quanto que o aluno tem que tirar no exame. Perceba que eu tenho que fazer mais uma conta? O que ele tem que tirar no exame, né? Por exemplo, se a média é 7, eu tenho que somar a nota que ele tem, essa nota que eu recebi aqui na linha 13, né? Eu tenho que somar com a nota do exame, dividir por 2 e ver se vai dar 7. Ou seja, na verdade, ele tem que tirar o que está faltando para 14, né? Esse seria o que ele precisa tirar. Então, imagine, se aqui no else, além de mostrar a mensagem ainda não, eu quero dizer, olha, você tem que estudar mais para tirar pelo menos tanto. Eu tenho que fazer mais um cálculo, não tem? Então, eu faria assim, ó. Exame. O que o exame vai receber? 14 menos a nota. E aí, eu quero mostrar. Vou colocar um barra N aqui para ele pular a linha, tá? Você precisa tirar percentual F. Exame. Entenderam essa minha linha aqui? Professora, quem é exame? Exame é uma variável que eu vou declarar. Né? Obviamente, preciso dela. Tá? Então, ó. Oi. Na outra aula, a senhora tinha comentado que não precisa criar todas as variáveis lá em cima. Eu consigo criar, então, por exemplo, no meio por exemplo, se a senhora quisesse criar só aí no exame, aí, exatamente, desse jeito, sim. Pode. Pode. Vou tirar ela daqui. Só para você entender. Pode. Ele aceita, tá? Olha só. Professor, oi. Se eu quisesse, tipo assim, colocar a chave na linha 15, começando ali na linha 15 e terminando na linha 23, sem colocar... Você quer colocar uma chave aqui? Não, na linha... não. Peraí, deixa eu voltar aqui. É que ele... Agora foi para a linha 16, no caso, né? Depois do if. Ali onde que ela está? A linha 16. Aqui? Você quer botar uma Isso, chave aqui? Não. Lá onde ela já está. Não. Aqui. Onde que ela está? Isso. Tá. E terminando na linha 24 aí que tá, né? Uhum. Daria, não? Não, porque ele precisa saber exatamente onde começa o else, onde começa o então e onde começa o senão. Ah, tá. Então, para cada if eu tenho que fechar. O else também, abrir e fechar. O conceito em si é, para cada bloco, você tem que abrir e fechar chave, tá? O que é bloco? O então é um bloco e o senão é um bloco. Então, ele precisa entender claramente onde começa e onde termina cada bloquinho. Tá? Então, anotem isso, tá? A linguagem C, ela organiza o código em blocos. Se o bloco for formado por um único comando, eu posso dispensar o uso das chaves. Ok? Se o bloco tiver mais de um comando, as chaves são obrigatórias. Então, essa parte do vídeo aqui da aula, depois vocês vão voltar para entender bem, tá? Eu vou fazer aqui, ó, esse exemplo. Eu vou tirar a chave. Ó, vou tirar essa chave. Por que eu posso tirar a chave? Porque esse bloco aqui, né, da linha 16, ele representa o meu então. E eu só tenho um comando dentro do então. Se eu quiser, eu posso não usar a chave, porque esse ponto e vírgula vai marcar o fim do bloco, então. O senão tem vários comandos, estão vendo?
vários comandos. Neste caso, eu não posso tirar a chave. Eu vou tirar só para vocês verem o erro que vai acontecer, tá? Vou salvar. Vou mandar compilar, vou fazer o build. Não tem erro de compilação. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, ele compilou direitinho, vou compilar de novo para vocês verem. Ele compilou direitinho, nenhum erro de compilação. Ele entendeu certinho o que eu quero. Agora eu vou mandar executar. Tá lá, tem aquelas partes, né? O valor de A, o valor de B. Aí ele mostrou. Aí tá vendo que ele tá pedindo o valor da nota? Eu vou colocar 5, tá? 5, se a gente olhar no nosso código, lá tinha um if, né, testando se a nota era maior ou igual a 7. 5 não é maior ou igual a 7, ele vai cair no nosso else. Olha lá, ó, no nosso else, ele mostrou ainda não, printou o 9, que é o que eu tenho que tirar no exame. Tudo bem, certo? Deu certinho, não deu? O aluno tinha 5, né? Eu mostrei ainda não, ele calculou quanto que tinha que tirar no exame. Aparentemente está certo, não está? Só que agora eu vou executar e vou colocar um aluno que tirou 8. É um aluno que está aprovado. Vocês estão vendo? Olha, ele pediu a nota, eu digitei 8. Olha o que ele mostrou. Ele mostrou aprovado. Ele não mostrou a mensagem ainda não. Estão vendo que ele não mostrou ainda não? Vocês conseguem enxergar? Mas ele mostrou, você precisa tirar 6 no exame. Como assim? Ele já está aprovado, ele tem 8. Como é que ele tem que tirar 6 no exame? Por que ele executou essas linhas aqui? Deixa eu voltar aqui e tentar mostrar o código para vocês. Ó, ele passou por aqui, na linha 15, e executou a linha 16. Concorda comigo? Por quê? Porque a nota dele era maior ou igual a 7. Por causa disso, ele mostrou aqui a mensagem, ó, aprovado. Não sei se vocês conseguem ver, aprovado. Só que logo após, ele colocou assim, você precisa tirar 6. E vocês observaram que ele não mostrou a mensagem ainda não. Por quê? Por que isso aconteceu? Ele veio aqui, se ele entrou no então, fatalmente ele não entra no senão. Como eu não coloquei chave, o meu programa entendeu que apenas esse comando aqui faz parte do senão. Por isso ele não executou. E entendeu que todo o resto estava fora da estrutura condicional. Independentemente do aluno estar aprovado ou não, ele está fazendo esse cálculo aqui. Isso é certo? Eu acho que ninguém ia ficar feliz, né? Tendo tirado 8, fui aprovado, o programa ainda está dizendo que eu tenho que tirar 6 no exame? Não faz sentido, não é? Por que isso aconteceu? Porque todos esses comandos da linha 19 até a linha 22 fazem parte do else. Só devem ser executados se essa condição da linha 15 deu falso. Mas como que o meu programa vai entender que tudo isso daqui faz parte do else? Eu sou obrigada a colocar as chaves. Então, eu vou colocar e vou executar novamente. Tá vendo? Agora, ó, tá entendendo? O meu else, que é o meu senão, ele contém 4 comandos. Eu só executo esses 4 comandos quando a nota for inferior a 7. Vou salvar, vou compilar novamente, vou executar. Vamos lá, isso aqui não interessa. Aqui, ó. Quanto você tirou? Tirei 8. Olha lá. Aprovado e ignorou todo o else. Percebe? Então, eu posso abrir mão das chaves se houver um comando. Se houver mais de um, é obrigatório. Ah, e se eu quiser colocar, então, aqui? Vai dar alguma diferença? Nenhuma. Pode pôr. Tá? Se você gosta de padrão, sempre usar, não tem problema nenhum. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora, vou fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma perguntinha. Ai, meu Deus. Aqui. Tá bem, né, professor? Só porque é segunda-feira? É, exatamente. Nossa, professor. O que acontece? O que vocês acham que acontece se eu colocar um ponto e vírgula aqui, na linha 15, tá vendo? Depois o if. Não executa. Ele não executa. Por quê?
Porque o ponto e vírgula é fino. Ele vai executar, mas ele não vai mostrar a mensagem? Sei, vamos ver. Neste caso aqui, nesse porque momento... a senhora falou que era onde terminava a mensagem que a gente usa o ponto e vírgula, né? Isso, eu vou juntar o que a Verônica falou com o que a Inara falou. O ponto e Nada vírgula... de baixo mais vai ser executado? É tudo isso. Não se esqueçam, da mesma maneira como eu falei para vocês, não se esquecerem que a linguagem C organiza o código em blocos, não se esqueçam que o ponto e vírgula marca o final de um comando, tá? Então, se eu colocar o ponto e vírgula aqui, o que eu estou falando? Eu estou falando que o if, que é a minha estrutura condicional, acaba aqui. Esse pobre coitado aqui desse else, ele vai ficar perdido, porque só faz sentido você ter um senão se houver uma condicional. Mas você acabou de falar que ela está aqui, esse coitado fica órfão. Nesse caso, eu acredito que vai dar um erro de compilação. Por isso que a senhora falou que no if, no else, não tem ponto e vírgula, né? E nem lá no início também. Tem algumas situações em que a gente vai colocar ponto e vírgula no lugar errado e ele não vai dar erro de compilação e vai dar erro de execução, tá? Mais para frente a gente vai prestar atenção. Ó, e olha o erro que ele está dando, ó. Na linha 18, então sempre o erro ou está na linha apontada ou está nas linhas anteriores, tá? Esse local aqui é onde ele parou porque ele não conseguiu ir adiante. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo else without a previous if. Ou seja, eu tenho um else sem um if anterior. A mensagem dá para copiar e colar lá no Translator, lá no Google Translator. E ele vai dizer para você o que esse erro está dizendo. Bom, então tá. Então, você está dizendo que esse else aqui, ele não tem um if anterior, eu volto e vou ver. Mas eu escrevi o if. Por que ele não está reconhecendo esse if? Ah, porque eu falei que ele acabava aqui. Então, tira. E aí, compila de novo. Então, foi isso que aconteceu com o meu exercício de compreensão semana passada? Eu não traduzia no Google. Pode ser. Eu não corrigi ainda, mas pode ser. Me ferrei! Vamos colocar um ponto e vírgula aqui no else. Vamos ver o que acontece. O bom da nossa profissão é que a gente pode ficar experimentando, né? Ó. Não só menos, né, professora? Porque na hora lá, é meia hora, só não dá tempo para saber se está certo ou errado. Você manda do jeito que tá, entendeu? Entendi. É assim. Olha só, esse aqui é um dos casos em que eu falei que a gente coloca o ponto e vírgula no lugar errado e ele não dá erro de compilação. Bom, mas qual que é a história aqui? Por que ele não deu erro de compilação? Porque o compilador, ele veio aqui, ó, aqui tem uma estrutura condicional, aqui tem uma condição, abri e fechei chave, aí cheguei aqui no senão. Quando eu coloquei o ponto e vírgula ele indica, aqui acaba um comando. Então, ele falou, olha, aqui acabou a estrutura condicional, ou seja, era um else vazio. Se eu rodar o meu programa assim, o que vai acontecer? Estas linhas, esse bloco aqui, ó, ele ficou independente da condição. Ele vai ser sempre executado, quer a nota seja maior ou menor que 7. Vamos ver? Vou compilar e vou executar. Ah, eu devia ter tirado essas bobeginhas. A nota. Vou tirar, tirou 10 o sujeito. Ó, bacana, não precisa de exame, certo? Merecia só ver a palavra aprovado. Ele vai ver aprovado, tá vendo? Aprovado. Logo coladinho, ainda não. Você precisa tirar 4. Por que aconteceu tudo isso? Porque este bloquinho aqui, ele ficou independente da condição, já que eu falei que o meu else acabava aqui. E lembra que eu comentei que quando o else acaba, a estrutura condicional acaba também? Então, tudo que vem depois é executado sempre, não está associado a nenhuma condição. Tá? Então, a gente já viu duas situações. Uma situação, eu coloco o ponto e vírgula e o compilador chora, e aí, beleza, eu arrumo. E na outra situação, eu coloco ponto e vírgula no lugar errado, o compilador aceita, mas dá um erro de execução. Tá bom? Voltando aqui, eu quero certo. Não tá bom não, professor. Isso daí é confuso. Bom. Muito bem. O que a gente tem que fazer? Agora, a gente tem que pegar todos aqueles algoritmos que a gente fez desde o início do semestre e ir traduzindo para a linguagem C. Porque não muda
Tá vendo? É sempre isso aqui, ó. Cabeçalho, declaração de variáveis, printf, scanf. Ô, professora, Oi. tipo, nessa variável aí, a de baixo é o quê? Igual você deixou, tipo, float exame, ela seria o quê? Então, é uma variável real. Tá vendo aqui em cima, tá, que eu declarei uma entendi. variável nota também? Float. O float, ele equivale ao nosso tipo real lá no algoritmo. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui seria nota real, tá? Ela guarda um número que tem a parte inteira e a parte quebradinha. Obrigada. E aí, agora, foi o Juliano que pediu para eu declarar a variável exame aqui dentro do else, né? Oi. Então, agora a gente vai ver uma coisa. O Eliel está perguntando também, professora. Opa, peraí. Desculpa, hein, Eliel, eu sou lerdo, eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo e deixo assim que meu chat abrir. Eliel. Como seria a estrutura de repetição? Ah, vou fazer já. Vou fazer o para hoje, tá, Eliel? Só para você ficar felizinho. Ó, não, professor, não vou ficar feliz com para, não, pelo amor de Deus. Imagina vocês que eu gostaria de colocar aqui embaixo, mas, sei lá, por que razão? Não faz o menor sentido, tá? Eu só vou usar aqui como exemplo, tá? O valor da variável exame é. Professora, quando tem acento em linguagem em C, ele dá um errinho, não dá? A gente tem um comando setLocale que a gente resolve isso, tá? Rapidinho. Aí precisa da biblioteca locale também. Não se preocupa com isso agora, não. Ó, estão vendo que eu coloquei esse printf na linha 24 aqui? Ele é bem parecido com o que está na linha 22, tá vendo? Bem parecido. Né? Então, eu coloquei uma mensagem fixa, entre aspas. Coloquei aqui, ó, aqui nesse lugar vai entrar uma variável que seja float e coloquei aqui qual é a variável float que vai entrar nesse lugarzinho, beleza? Só que, observem que eu criei a variável exame aqui dentro do else, tá vendo a linha 20? A linha 20, ela está dentro desse par de chaves, certo? Então, aqui dentro, eu criei a variável exame. Tudo bem, a gente rodou de boa. Vamos tentar compilar e vamos ver o que acontece. Opa, agora está dando um erro. Como assim? Olha só. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver aqui a mensagem na linha? Tá ruim, né? Não consigo aumentar esse espaço aqui. Na linha 24, ele marcou, e a mensagem de erro, que está dizendo assim, ó, exame undeclared first use in this function. Did you mean rename? Ou seja, ele está falando assim, que a variável exame não foi declarada. É o primeiro uso dela dentro dessa função. Você gostaria de renomeá-la? É isso que ele está dizendo. Mas como assim? Aqui em cima eu usei a variável exame e ele passou sem problema. E agora aqui na linha 24, ele está dizendo que a variável exame não foi declarada? Como assim? Atenção. É por causa das chaves? Não se preocupe com isso agora, mas vocês já estão tendo uma aula de escopo de variável. Uma variável de memória, ela existe dentro do bloco onde ela foi declarada. Essa variável exame, ela foi declarada dentro do bloco do else, estão vendo? Portanto, ela só existe enquanto esse bloco estiver sendo executado. Quando o meu programa chegar na linha 24, ele limpa esse espaço de memória. E aí ela deixa de existir. Tá? Então, cuidado. Agora, as variáveis A, B, C e nota foram criadas dentro do bloco principal. Então, elas podem ser usadas até aqui embaixo, que elas existem. Só vão ser destruídas quando o programa chegar ao final. Tá bom? Não tem nenhum problema em criar variáveis dentro de else, dentro de if, dentro de para, não tem problema. Só precisa cuidar isso, tá? Que fora do bloquinho ela não existe mais, porque o escopo dela acabou, ela morreu, tá? Vou tirar isso daqui, que foi só a título de exemplo.
Então, o certo seria colocar a variável exame lá em cima, né? Perdão. Nesses exemplos que nós estamos fazendo agora, é o mais indicado, tá? Inclusive para documentação, você olha lá em cima e já vê todas as variáveis, tá bom? Então, assim, deixa eu devolver aqui, ó, a mensagem e vou... Se eu colocar aqui barra, barra, tá? Essa linha deixa de ter poder de execução. E vou colocá-la aqui em cima, ó. Só para vocês verem o que acontece. Vou salvar e vou compilar. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Compilou sem problema, tá vendo? Não deu erro nenhum. Por quê? Porque a variável exame foi criada dentro do bloco principal. Então, ela existe aqui na linha 21 e ela continua existindo aqui na linha 24. Ela só vai morrer quando eu chegar aqui embaixo, na linha 30. Tá? Compreendidos? Agora, atendendo ao pedido do Eliel, vamos fazer um para. Não, professora. Não, professora, faz só para ele, não pedi não. Oi. Em C tem aqueles negócios de public, private? Tem. Mas aí é quando a gente vai para orientação a objeto, né? Que aí a gente está usando recursos de C++, aí você pode ter uma classe pública, privada, protegida, né? Public, private, protected. E isso pode ser para classe, pode ser para função, que é o método, pode ser para atributo, tem tudo isso, tá? Por hora, a gente não está mexendo com esses recursos. A gente está sem orientação a objeto, não se preocupa com isso por enquanto, não. Tá? Beleza. Obrigado. Imagina. Agora, eu vou salvar aqui e vamos criar um arquivinho novo, tá? Só para não ficar muito poluído. Fechou, professor. Vamos dar um nomezinho para ele já entender que ele é um programa da linguagem C. E vamos fazer um para. Eu quero fazer um para que mostre para mim 5 vezes alguma coisa. Professora. Oi. Posso só dar uma nota aqui? Eu tava fazendo no final de semana, aí eu tava lutando para entender onde que tava um erro, que eu tô refazendo todas as listas. Certo. E aí, quando eu colocava printf com P maiúsculo, ele não rodava. Ah, isso, excelente observação. Deixa eu voltar aqui no nosso exemplo. Eu fiquei quase 3 horas, professora, para achar onde que tava o erro maldito. A linguagem eu repeti C... olha e não acha, né? Exato. Foi o ponto e vírgula que eu mandei. Aham. Eu acho que eu comentei muito rapidamente na semana passada, mas também é uma coisa que eu vou ficar falando sempre, tá? A linguagem C, ela é case sensitive, ou seja, ela entende que letra maiúscula é diferente de letra minúscula. Então, se você coloca aqui um P maiúsculo, eu falo, opa, eu não sei quem que é esse printf com P maiúsculo, não. Porque lá na biblioteca stdio, eu só tenho um printf com P minúsculo. Esse cara que eu não conheço, aí ele dá erro. Se a minha variável exame, eu declarei lá no comecinho, com toda ela em minúsculo, e aqui eu resolvo colocar um E maiúsculo, ele também vai dizer que ele não conhece essa variável, tá? Então, muito cuidado. Os comandos são todos em minúsculo e as variáveis são do jeito que você declarou. Se declarou com maiúsculo, aqui maiúsculo. Se declarou com minúsculo, minúsculo, tá? Atenção. Mas tem um lado bom nisso, que você pode repetir, tecnicamente repetir as variáveis, é só você colocar uma letra maiúscula. Pode. Inclusive, quando a gente está, por exemplo, usando orientação a objeto, é uma prática comum você ter o nome da classe, por exemplo, com letra maiúscula e o nome da variável com letra minúscula. Ah, parece uma confusão, mas depois a gente já está acostumado, isso vale, né? É uma vantagem, né? Tem vantagem e tem desvantagem, né? Bom. Se aparecer exercício para botar qual é os valores maiores e menores, já bota letra minúscula como menor e letra mais como maior. Pode ser, aí você vai usando, assim, dá para a gente dar os mais diferentes usos, né, para essa característica. O que a gente não pode é se confundir, né? Então, sempre entender que os comandos são em minúsculo e que a variável deve ser usada do jeito que você declarou. Se declarou com minúsculo, minúsculo. Se declarou com maiúsculo, maiúsculo. Resumo. Vamos agora no nosso outro exercício aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte.
E vamos fazer um exemplo de um para, tá? Deixa eu abrir aqui meu programa. Então, ó, você pode escapar de um raio, mas não escapa disso aqui, tá? Começou a brincadeira. O que eu quero fazer aqui? Ah, eu quero executar um programa, eu quero fazer um programa que receba 3 notas de um aluno e calcule a sua média. Já fizemos isso quantas vezes, hein? Nossa, sem números. Então, eu vou criar uma variável chamada nota. Vou criar uma variável, ó, agora vou brincar com maiúsculo e minúsculo, chamada soma nota. E vou criar uma variável chamada média final. E eu esqueci de pôr o tipo aqui, né? Em todas essas variáveis, eu vou colocar um número real, né? Porque a nota tem a parte quebradinha, né? Certo? Tranquilo até aí, né? Muito bem. Aí, se nós estivéssemos em um algoritmo, a gente ia criar aqui uma variável i para ser a nossa variável que vai controlar o para, não é? E a gente ia fazer assim, ó, para i de 1 até 3, faça. Não era assim? Aqui dentro eu ia pedir a nota, digite a nota, não é? Aí eu ia ler a nota. Eu ia somar essa nota, não ia? Então, aquela minha variável soma nota, ó, tá vendo que eu já sugere para mim a variável? A soma nota ia receber o que já está em soma nota, mais a nota que eu acabei de digitar, certo? E aí eu fazia um fim para, não é? E lembrando, o que eu tinha que fazer com essa variável soma nota? Olá, que é zero. Dá zero, né? Ó, observe que ela está do lado esquerdo e do lado direito da atribuição. E está sendo usada em uma adição, então ela tem que começar com zero. Então aqui eu faria assim, soma nota, recebe zero, certo? Isso era em algoritmo, não é? Aqui no final, o que a gente fazia? A gente ia pegar média final, média final, ela vai receber o quê? A soma nota dividida por 3, porque a gente leu 3 notas. E no final, eu mostrava, não é? Sua média é... E aqui a gente colocava a média final. Isso é o algoritmo, não é? Maravilha! Eu vou diminuir aqui. Por isso que eu falo, o difícil é o algoritmo. O resto é tradução. Vocês já sabem, no lugar da flechinha, a gente usa o sinal de igual aqui, não é? Então, a minha variável soma nota igual a zero, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui comentário. É assim em algoritmo. É assim em C. Estou deixando essa parte aqui, ó, só para vocês se lembrarem de como é que é em algoritmo, tá bom? Agora, o para. Como é que a gente faz o para? Vou colocar aqui, ó, é o algoritmo. Como é que a gente traduz a palavra para o inglês? For. For, isso aí. For. Então, o para é o for. Agora, eu tenho que abrir e colocar um monte de coisa aqui. Tá? Primeira parte, eu preciso dizer qual é o valor inicial da variável i. Tá vendo essa parte aqui? Eu preciso dizer, eu coloco aqui, ó, i igual a 1. Tá? Então, eu tô falando, olha, o meu i, a minha variável controladora, começa em 1. Essa primeira parte aqui, tá? Professora, não são dois iguais aí, não? Não, é um só, é porque eu quero colocar o valor dentro da variável. O igual é quando você quer comparar se uma coisa é igual a outra, tá? Entendi. Beleza, então essa primeira parte do para é isso aqui. Tudo bem? Aí, eu permito que o meu para fique repetindo até chegar em 3. Matematicamente, como é que a gente pode escrever até 3? Ou seja, o meu i começa em 1, ele pode ir para 2, ele pode ir para 3, mas eu não deixo ele chegar em 4. Então, eu aceito qualquer valor de i a partir do 1, porque ele começou em 1, né? Desde que seja menor ou igual a 3. Tá? Então, ó, essa primeira parte é isso aqui, eu dando o valor inicial. Até 3, controlar até onde eu vou, é esta condição.
Então, toda vez que eu olhar para essa condição e ela for verdadeira, significa que eu posso entrar no para mais uma vez, tá? E lembra que a gente tinha passo 1, passo menos 1, passo 2, certo? Esse aqui é um para simplesinho, onde a minha variável vai aumentar de 1 em 1. Então, a última parte, eu coloco assim, ó, i mais. Não se preocupem com outras variações, tá? Por enquanto, o meu mais aqui significa que eu estou mandando acrescentar mais uma unidade à minha variável. Tá bom? Professora, tem que ser exatamente nessa sequência? Nesta sequência. Valor inicial, o controle para verificar se eu ainda posso continuar no para e como eu quero que a minha variável mude de valor. Nesse caso é de 1 em 1. Ok? Sempre assim. Inicial, controle, mudança de valor. Tá? E aí, de novo, a linguagem C organiza o seu código em bloco. Qual é o bloco que faz parte da repetição? Então, eu abro uma chave aqui e ela vai fechar aqui, onde está o fim para, tá vendo? Então, onde está o fim para, eu fecho. E aí, eu não preciso do fim para. Deixa eu organizar aqui para ficar bacana, tá? Então, o fim para é marcado pela chavezinha fechada. E o faça, tá vendo que tem um faça aqui? É a minha chavezinha aberta. Porque o faça fala, aqui começa a repetição. Tá? Aí, beleza. Agora vamos aqui, né? O que é o escreva? Ah, o escreva... Professora, só uma dúvida. Pois não. Esse i++, não tem que colocar ponto e vírgula também? No final, não. O ponto e vírgula, ele está servindo para separar as partes que compõem o cabeçalho do para, né? Então, observa, você não colocou ponto e vírgula no começo, certo? Porque antes não tinha ninguém, antes tinha um parênteses. Assim como você não precisa colocar aqui no final, porque depois vem o parênteses. E se você colocar o ponto e vírgula aqui, eu vou fazer esse teste, tá? Vai pensando no que acontece aí. É erro, tá? Ó. Então, o meu escreva, digite, anota, virou o printf. O meu leia vai virar aquele scanf, não é? Que a gente já viu. Scanf. Só que agora eu quero converter para float, porque eu vou guardar dentro da variável nota, que é uma variável que foi declarada como sendo float, né? Aqui o somatório vai ser muito parecido, né? Soma nota, só que ao invés da flechinha, né? Eu vou colocar o sinal de igual, mais a nota e o ponto e vírgula. Aqui, na linha 12, a média final vai receber a soma nota dividido por 3 e ponto e vírgula, né? E o meu escreva aqui vai virar um printf. Aí, o que tem no meu printf? Deixa eu colocar aqui. Só organizar. Eu vou pegar aqui a mensagem fixa, ó, sua média, eu vou copiar aqui, sua média, né? Depois do eu quero que entre a média, então eu vou colocar o percentual F. E quem é que vai entrar no lugar desse percentual F? O que estiver dentro da média final. Beleza? Vamos salvar? Vamos! Vamos compilar? Vamos ver se não deu erro. Será que deu erro? Peraí, deixa eu subir aqui a telinha. Ó, perfeito, hein? Estamos ficando bem, bom nesse troço, hein? Então, fizemos aqui um para, bacana. Não teve erro de compilação. Vamos executar? Vamos lá. Digite a sua nota. 6. Como eu coloquei dentro de um para, né? Ele vai pedir a outra nota. 7. A outra nota. 10. Ele calculou a média. Tá vendo aqui, ó? Esse Uzinho aqui é o meu Depois eu vou ensinar vocês a melhorarem isso, tá? E aqui ele fez o cálculo da média e mostrou para mim. Tem muitas coisas que a gente pode aperfeiçoar, tá? Eu posso fazer com que apareçam só 2 casinhas depois da vírgula, mas isso é perfumaria. O que me importa agora é isso daqui. Tá claro? Mais ou menos, né, professora?
Professora, por que ele na linha 7 a senhora colocou I igual a 1? Eu não entendi que você respondeu pro guri. Desculpa, onde que foi? Ali na linha 7, ó, a senhora colocou I igual a 1, que quer dizer o para I de... É o seguinte, ó, tá vendo aqui, nessa parte que eu tô marcando aqui, a gente tem o para, como a gente fazia lá no algoritmo, né? Então, a primeira coisa que acontecia com o para era dar um valor inicial para a variável controladora, que era esse 1. O mesmo acontece aqui no meu for, tá? Eu também preciso dar um valor inicial. Essa variável controladora começa em quanto? Então, aqui, eu estou pegando o número 1 e estou guardando na variável i. Então, ela começa valendo 1. Tá? Então, essa é a primeira parte. Entendi. Fica igual a atribuição mesmo. Exatamente, é uma atribuição. Tá? O que tinha sido perguntado, isso aqui não eram 2 sinais de igual. Então, anotem aí também. Eu uso 2 sinais de igual quando eu quero comparar se uma coisa é igual a outra. Então, por exemplo, se eu quiser saber que se o i é igual a 1, aí seria igual a igual. Mas nesse caso, não. Eu quero colocar o número 1 dentro da variável i. Então, tem que ser um igual só, tá? É a mesma coisa que a flechinha fazia. Tá? Então, beleza, professora. Obrigada. Imagina. Essa primeira parte é a parte da inicialização. É o valor inicial. É esse cara aqui que estava lá no meu para. A segunda parte é a parte de controle de repetições. Então, aqui no para, eu dizia que eu posso ir até 3. Então, o que é até 3 matematicamente? É ser menor ou igual a 3. Então, ele vem aqui e fica controlando. E depois, a minha atualização da variável controladora. Como eu não coloquei passo aqui, lembra que ele vai aumentando de 1 em 1. Então, esse i mais significa ir aumentando de 1 em 1. Nas próximas aulas, eu vou ensinar vocês a fazerem os passos diferentes, diminuindo, aumentando de 2 em 2, mas, né, devagar. Beleza? Ó, esta chave marca o bloco da repetição, ou seja, tudo que estiver entre elas vai ser repetido. O que estiver fora, não. Tá? Aí eu pergunto a vocês, jovens analistas, o que acontece se eu botar um ponto e vírgula aqui? Ele não vai rodar o restante do que está em chaves? Ele vai rodar igual no anterior, só que não vai dar uma resposta certa. Na hora da realização do programa não vai dar erro. Primeira coisa, será que vai dar um erro de compilação? Então vamos lá, vamos clicar aqui no build e vamos ver. Ó, maravilha, né? Nada. Esse aqui é o pior tipo de erro que pode acontecer na nossa vida, né? Eu fiz uma caca e o compilador não me ajudou a achar essa caca, né? Beleza. Então, para ele tá tudo certo. Então tá, então se tá tudo certo, vamos executar, né? Deixa eu salvar primeiro, né? Vai que... Ó, digita a nota. 7. Ele só me deixou digitar uma nota agora, mostrou a minha média, ou seja, ele pegou 7, dividiu por 3, aparentemente, né? E mostrou. Não era o que eu queria, né? O que aconteceu? Tudo isso foi provocado por esse ponto e vírgula aqui no lugar errado. Por quê? O ponto e vírgula, ele fala que um comando chegou ao fim. Então, quando eu coloquei aqui, eu estou dizendo o seguinte, a estrutura de repetição acabou aqui. Essa chave, né, tudo que está entre essa chave da linha 7 e a da linha 11, ficou um bloco totalmente independente da repetição. Por isso que foi executado uma vez só. Por quê? Eu falei, a repetição acaba aqui. Tudo que vem depois não é repetido. Mas como identificar isso, professor? Se na hora que compilou o negócio deu certo, se está rodando uma folha de pagamento, por exemplo. Então, nossa, aí ferra tudo geral. Mas esse tipo de erro assim não acontece não, tá? Porque o que acontece? Todo o código, depois que o programador faz, assim, seguindo, né, a linha correta de desenvolvimento de software, né? Todo o código, quando ele é feito, depois ele é entregue para uma equipe de testadores. E o testador vai ver exatamente se, eu quero calcular as férias de um funcionário que trabalhou só 4 meses. Então, ele vai ver se entraram 4 salários, entendeu? Ele testa isso.
E no nosso caso aqui, que a gente não tem um testador à nossa disposição, nós vamos executar, né? E na hora que eu executei, eu já vi o erro, puxa vida, mas ele deveria ter deixado digitar 3 notas, né? Ele só deixou digitar uma, calculou uma média incorreta, e você volta lá e vê por que ele não repetiu, né? Então, é um erro que a compilação não acusa, mas na hora de executar, de testar, você vê o erro, né? E aí uma simples chavezinha, né, faz uma diferença grande. E isso aí também dá para testar em ambiente de homologação também, né? Também. Na homologação, Professora. é um teste que a gente faz junto com o cliente, né? Que é o chamado também de teste de aceite, né? Então, o cliente vê se o que está acontecendo lá é o certo ou não, senão ele devolve, você tem que arrumar. Professora, na linha 11, onde... Juliano, não te escuto.